Na semana da Páscoa tem tutorial novo todo dia, com ilustrações simples e fáceis para você pintar em casa. E hoje é um passo a passo de um coelhinho super fofo para você pintar aí na sua casa de um jeito super simples. Para esse coelhinho super fofo, eu resolvi utilizar uma técnica diferente do que eu estou acostumada a fazer. Ao invés de criar uma primeira camada bem clarinha, bem aguada e passar por toda a ilustração, né, por todo o desenho do coelho, eu decidi aplicar um tom escuro na parte que seria mais escura e vim suavizando com um pincel sem tinta, mas com uma certa quantidade de água, para criar um degradê. Então eu usava uma mistura de tinta que estava mais escura e ao passar o pincel úmido e suavizando, uma parte da tinta ia se dissolvendo e ia criando tons mais claros e ia utilizando esse próprio tom para pintar o resto do coelho. Então, como vocês podem ver, eu fui aplicando esse tom embaixo da cabeça ali do pescoço do coelho e vou suavizando. E a partir dessa suavização, vai criando tons mais claros e eu vou espalhando esse tom pro resto do corpo. E eu fui repetindo esse mesmo processo em todo o corpo e rosto do coelhinho. Então, sempre aplicando o tom escuro nas partes que eu quero trazer mais sombra no coelho. E vou esfumaçando esse tom que já tá um pouco mais claro pro restante do coelho. Eu gostei muito de pintar dessa forma, eu acho que trouxe algumas manchas, algumas texturas super interessantes, principalmente sendo uma ilustração. Então, eu não preciso pintar de uma forma muito realista, mas sempre trazendo profundidade, luz e sombra que deixa a aquarela muito mais bonita. É legal de ver que eu tô usando a mesma cor, com a mesma consistência. Então, assim, o coelhinho ele tá sendo todo pintado com uma única cor, mas eu consigo trazer essa profundidade, né? Eu consigo trazer esses diferentes tons só com essa técnica de passar, só com essa técnica de colocar o tom mais escuro e ir suavizando.
Para a primeira camada do focinho, eu usei exatamente o mesmo tom, de uma forma bem uniforme. Pro olho do coelhinho, eu usei um tom chamado Penis Grey, que é quase um preto, na verdade ele é um cinza mais azulado. E eu passei de uma forma bem uniforme, só respeitando uma parte branca do olho. Que aqui você pode também usar máscara se você quiser, ou depois vir com uma guache branca e pintar por cima do preto. Mas nessa pintura, eu apenas não pintei uma parte do olho. A segunda camada do focinho, eu misturei o tom de marrom que eu já tinha usado com um rosa para que fique com um fundo mais rosadinho para destacar do restante do corpinho do coelho. Para finalizar o coelho, eu peguei um pincel bem fino e fiz uma mistura de um marrom um pouco mais escuro com a mesma base que eu já tinha usado no coelho e fui demarcando algumas regiões, né? Então quis dar um destaque maior para algumas regiões para trazer um pouco de contorno, um pouco mais de sombra, demarcar um pouco mais o corpo dele, algumas regiões. Mas aqui é importante dizer que eu não contornei o coelho inteiro. Eu só realmente apliquei algumas partes que eu achei necessário. E para finalizar esse coelhinho super fofo, eu pintei todo o ovo de uma forma bem uniforme, usando um tom de rosa. E depois que eu fiz essa camada bem uniforme, eu vim dando os detalhes com um tom mais escuro de rosa. E aqui você pode deixar sua criatividade fluir e fazer os desenhos que você quiser, as texturas que você quiser. A parte boa de fazer uma ilustração um pouco mais lúdica é que você pode fazer da forma que você quiser. A gente não fica muito preso com a verdade, com a realidade. Então é legal fazer essas ilustrações um pouco mais lúdicas, que a gente vai brincando com a nossa criatividade e a gente não fica preso numa referência ou tendo que pintar exatamente igual a alguma coisa. Então é um ótimo exercício pra gente ir exercitando nossa criatividade.
Eu tava achando a orelha do coelhinho muito clara, então eu só vim com um tom de rosa, passando uma segunda camada pra ficar mais escura. E o resultado do coelhinho foi esse, com certeza é o meu preferido, ficou muito fofo. Amanhã é a nossa última pintura. Beijos!